da Rich Assembly of God em Hyannis, nos Estados Unidos. E hoje nós vamos falar sobre 5 dicas de como preparar uma aula de escola dominical mais interessante. Mas antes eu vou pedir para você para curtir a nossa página e acionar as notificações para você receber os nossos vídeos. Vamos lá então? Primeira dica para uma aula de escola dominical mais interessante: oração. Parece óbvio, né? Mas é indispensável em tudo que você for fazer, não somente na escola dominical, mas também em outras áreas da tua vida, numa decisão que você precisa tomar, em outros trabalhos na igreja, seja limpando a igreja, na cantina, você precisa fazer tudo em oração. Antes de você preparar a sua aula, sabe o que você faz? Tira um período de oração, começa a orar, pedir a Deus. A oração, ela é um diálogo com o Pai. E um diálogo, 2 pessoas falam, você e Deus. E Ele vai te preparar e vai te mostrar o que você deve fazer na tua aula. Ore também durante o tempo que você estiver se preparando. Quando você iniciar a tua aula, inicie com oração, esteja no espírito de oração, ore pelos teus alunos. Quando você finalizar a sua aula, termine com oração. Tudo que você fizer, faça com oração. Comece orando, fique em espírito de oração e termine orando. Você também deve se preparar na área pedagógica. Mas, Viviane, eu não sou um professor formado, eu não estudei. Não tem problema, Deus vai te capacitar. Mas hoje a gente tem a internet e lá você pode achar informações para melhorar a tua aula. Existem muitas estratégias boas e você pode estar sempre melhorando. Mesmo que você não é um professor formado, Deus vai te usar se você se esforçar. Você deve estar inteirado de informações gerais na área e na faixa etária dos seus alunos. Como assim? Se você dá aula para crianças, esteja informado do que está acontecendo no mundo infantil. Se você está dando aula para adolescentes, esteja informado das modas, das coisas que estão ocorrendo no mundo dos adolescentes. E a mesma coisa para os adultos. Dica número 2 para uma aula mais interessante: preparação. Você precisa se preparar. Como que você se prepara? 3 formas. A primeira é espiritualmente. Você precisa se preparar espiritualmente. Como você se prepara espiritualmente para uma aula de escola dominical? Usando a sua Bíblia e usando a sua revista da escola dominical. As 2 sempre devem andar juntas, é indispensável. É como um poço de água. Você está preparando aquela aula e você precisa da água, da palavra. Mas primeiro você tem que ver se o poço tem água. Se não tiver, você precisa cavar o poço. Dica número 3 de como dar uma aula de escola dominical mais interessante: organização. Você precisa se organizar, organizando o teu tempo. Você precisa separar um tempo durante a semana para poder estudar a lição. Você também precisa organizar um material que você vai usar na aula. Por exemplo, se você é um professor de escola dominical de crianças, separe o material que você vai estar usando. Se você vai fazer um recorte, um desenho, separe, organize aquele material. Algo muito importante na sua organização: se, por exemplo, você é um professor de escola dominical da classe dos adultos, você precisa organizar o seu tempo de execução da aula. Se você tem 1 hora para poder dar aula e você tem 6 tópicos, você pode dividir 10 minutos para cada tópico. Não faz sentido
você, por exemplo, gastar 20, 25 minutos, 30 minutos num tópico só. Então, se organize para que no final da sua aula você consiga explicar tudo o que está na lição e não deixe nada para trás. Organize-se também preparando dinâmica de grupo. Se você tem uma classe de adolescente, prepare jogos, atividades que venham chamar a atenção deles. E também prepare imagens, fotos, para que a sua aula se torne audiovisual e não fique assim tão chato, tão pacato. Seja sensível, flexível na sua aula, para que você possa ouvir o Espírito Santo. Às vezes, durante a aula, se você é um professor de crianças, uma criança pode estar ali chorando, um pouquinho irritada, e às vezes você acaba ficando irritado também. Mas não deixa isso acontecer, muitas vezes você tem que estar alerta e flexível para poder está entregando a aula de acordo com o que Deus quer. Tenha discernimento, esteja alerta. Se uma criança estiver um pouco irritada, tenha paciência. Uma vez numa classe tinha uma criança que estava um pouco irritada e a gente foi conversar com ela estava tendo problemas em casa. Esteja alerta e seja flexível ao Espírito Santo. Quinta dica, vigie. Isso mesmo, você tem que estar em vigilância sempre. Às vezes, durante a semana, você vai estar preparando a aula da escola dominical e alguma coisa pode acontecer para te tirar do foco. Um feijão que queima, uma criança em casa que está brigando, algo imprevisto que acontece, mas não saia do foco, esteja vigilante para que você possa entregar para o seu aluno no domingo o que Deus passar para você. Essas são as 5 dicas para uma aula de escola dominical mais interessante. Eu tenho certeza que vai te ajudar. Se você gostou, dá um joinha, curta a nossa página, aciona as notificações, coloca aí seu comentário se você tem alguma pergunta e envie esse vídeo para professores de escola dominical, para um amigo. Eu tenho certeza que vai te abençoar muito.